Estado, a aproximação com o Estado, mas a ideia de que os mecanismos de mediação política do Estado, todos eles, devem ser rechaçados, devem ser colocados de lado. Sim. Então, continua implícita uma crítica ao que é o Estado enquanto instrumento de mediação política, enquanto instrumento coletivo. Ou seja, eles continuam concebendo que as empresas individualmente é que detêm o princípio das transformações mais virtuosas da sociedade, né, que conseguem entregar os produtos de fato e que são, portanto, atrapalhadas, dificultadas nesse processo pelo Estado. Então, o Estado seria um canalizador delas. Um canalizador delas, mas o Estado em si continua a ser problemático, continua a ser visto como um problema. E eu acho que isso é uma sobrevivência dessa intuição liberal e libertária na cabeça dos caras da Palantir e de todas essas empresas, que eu acho que portanto, essa formação do Silicon Valley, do Estado não se mete aqui, isso não terminou completamente. Eu acho que isso passou por uma transformação, foi uma mudança de perspectiva, mas que de alguma maneira ainda conserva essa ojeriza em relação ao Estado. Bom, segundo ponto, né? Devemos nos rebelar contra a tirania dos aplicativos. O iPhone é a nossa maior conquista criativa, se não a coroa de nossa civilização. O objeto mudou as nossas vidas, mas agora pode também estar limitando e restringindo nosso senso do possível. E aí? Perfeito. Eu cheguei a escrever sobre isso para aquela valete do Peter Thiel. Seria bom se hoje tivesse até ela aqui para poder... Mas naquela valete do Peter Thiel eu escrevi sobre isso, que é a disputa entre tecnologias de disrupção e tecnologias de consumo, né? Me parece muito claro que isso é próprio enfim, desse capitalismo que já não é industrial, que já não consegue entregar nada muito produtivo, que você tem um capitalismo baseado muito na manutenção de certo bem-estar, não é? E que o bem-estar se baseia no quê? No consumo. Você tem uma sequência de tecnologias que são feitas para maior comodidade, para um consumo imediato e para que você esteja sempre imerso nessa cadeia de compra e venda, compra e venda. O iPhone é isso, os notebooks e todos aqueles aplicativos que nós temos, o Shein, Temu e por aí vai. E perceba bem, tudo isso significa, em última instância, que você está entrando em uma questão de uma comodidade contínua, né? O nosso presente é um presente de extrema comodidade. Ele chama ali de tirania dos aplicativos, mas é basicamente um momento em que todo o desenvolvimento tecnológico é voltado somente para o consumo e você não consegue criar tecnologias que façam a disrupção. A China acabou de fazer, por exemplo, um humanoide que ganhou uma corrida, não sei se chegou a ver. Não, graças a Deus. Disputou uma corrida contra profissionais e ganhou, inclusive, quebrando o recorde mundial humano, né? E conseguiu fazer uma corrida em linha reta durante, assim, um grande percurso, o que significa que está ganhando capacidade motora, né? Não me parece que a China vai fazer isso para ganhar corridas, né? Não me parece que um humanoide seja feito para isso somente. O ponto é, estamos entrando agora numa tecnologia de guerras através de drones, onde mais importante do que o drone realmente é o seu software, né? Porque o hardware, quase qualquer país consegue criar aquilo ali. A grande disputa se dá através do software. Não à toa, a Índia atua muito nesse mercado, fornecendo inclusive para a Rússia, né? A Rússia tem um mercado tecnológico interno muito atrás de Estados Unidos e China, mas tão interessante a ponto de conseguir fazer bons softwares militares para seus drones militares. Então, o ponto que a Palantir está tentando agora é: precisamos criar tecnologias de disrupção. E o Vale do Silício talvez seja o melhor lugar para isso, né? Criar tecnologias que consigam fazer com que os Estados Unidos saiam do seu ponto presente para um ponto futuro. Porque a grande questão ocidental não é nem uma decadência muito... daquela decadência exponencial. Não, é um grande marasmo que uma hora parece que vai tudo... Aí sim vai se tornar exponencial. E eles querem
interromper isso dando salto para frente. Tem uma coisa que o tio, ele fala nas entrevistas dele. Segundo ele, existe uma estagnação da tecnologia de transformação física das coisas. Após o advento da bomba atômica, houve uma espécie de trauma, a humanidade ficou traumatizada com aquilo ali, e, portanto, resolveu se refugiar em tecnologias menos invasivas em relação ao mundo físico, que não transformam o mundo físico tanto assim, né? E, portanto, abriu-se a partir daí todo um universo do digital. Então, o digital se tornou a escapatória dessa tecnologia que encontrou a bomba atômica transformando processos operacionais no mundo. Eu não sei se eu concordo com esse diagnóstico, mas é um diagnóstico muito interessante, porque se ele é verdadeiro, ou melhor, se você parte desse diagnóstico, é lógico que o esforço aí de uma república tecnológica deve ser o esforço de colocar de novo as mãos nas tecnologias que transformam alguma coisa. Então, por exemplo, viagem espacial. Viagem espacial não é digital, não é inteligência artificial. Viagem espacial é você levar pessoas ou produtos, estruturas de um ponto para outro ponto. Sim. É uma coisa, é como você criar uma ferrovia. É como se fosse uma ferrovia interplanetária. Então, nesse caso, a coisa é um pouco diferente. E sobre o iPhone e essa coisa da... Esse livro tem um capítulo dele que ele comenta bastante isso, né, sobre como essas transformações tecnológicas acabaram ficando confinadas nos aplicativos e criar, por exemplo, meios das pessoas consumirem mais aquilo ali, uma arquitetura digital mais interessante e várias formas de fazer isso. Ao mesmo tempo, eu me lembro, e aí eu faço uma referência aqui, talvez você tenha lido esse livro. O livro esse é um livro muito citado pelos comunistas. Eu vi o João de Manuel escrever várias vezes, e então me deu vontade de ler. O livro da Marina Mazzucato sobre a questão do Estado. Ele se eu sei, vamos lá, eu tenho alguns dela. Um é o sobre dívida? Não. O Estado empresarial. O Estado empreendedor, algo assim. Isso. Eu tenho esse livro, tá lá em Portugal. Eu li este livro. Não li todo, não. Li porque eu tenho dois livros dela. Um é sobre a dívida, que é exatamente sobre o mito do débito, o nome do livro. E o outro é esse aí, o Estado Empreendedor. Neste livro aí, o Estado Empreendedor, ela diz que desconectou o seu microfone. Desconectou o seu microfone? Oi? O do professor Ricardo. Uai. Puta que pariu. Cadê o... Que eu bati minha mão foi aqui. embora. Já? Não, embora não, ele foi treinar. Opa, oi. Voltou. Eu tô apertando aqui, fazendo a coisa mais básica. Aí, não pode ficar mexendo aí. Mas eu não mexi, eu tô mexendo para que ele volte. Oi, voltou, ótimo. Então, voltemos. Bom, eu tava onde? Então, no livro da Mazzucato, ela fala um negócio que é interessante. Ela ela recobra a história da Agência de Defesa Norte-Americana, da DARPA, e ela mostra como na criação dos aspectos fundamentais dessa nova telecomunicação, o Estado esteve muito presente. Então, de certa maneira, a gente pode encarar essa coisa do iPhone como o resultado dos fatores estruturais da economia norte-americana. Então, como... A tese dela é: o Estado avocava as partes mais difíceis da produção, então aquilo que envolvia os saltos tecnológicos mais obscuros. Então, você não tinha um processo, era um processo tecnologicamente que não existia. Daí, por exemplo, para criar aquelas telas, ela dá esse exemplo, aquelas telas essa tela, né, do iPhone. Sim. Parece ter uma tecnologia muito específica com o cristal, enfim. E ela dizia que estas partes, elas ficavam com o Estado, com universidades ligadas a esses programas estatais, podendo receber dinheiro para pesquisas que só iriam dar frutos tecnologicamente tangíveis daqui a muito tempo, né? E que para as empresas privadas ficavam com a parte mais fácil do processo de produção tecnológica. Bom, eu não sei se ela está certa, mas se ela estiver minimamente correta nessa descrição, então o ponto aí do iPhone
não é simplesmente uma escolha. É meio que como a arquitetura da economia norte-americana se deu desse jeito, acabou que para essas empresas ficou essa parte mais fácil e também mais lucrativa. Sim. Então elas entraram aí como ganhadoras, tomadoras de lucro e com uma parte de pesquisa tecnológica, de criação tecnológica menos importante do que a customização para o consumidor final. Mas o Alex Karp, ele entra nesse Ele ponto. entra. E é exatamente por isso que ele disse que há essa dívida do Vale do Silício para com a América, porque de fato o Estado americano ficou com todo o ônus de promover esse tipo de investimento. Inclusive, tem uma entrevista muito boa do Mark Andreessen sobre o porquê que o Vale do Silício era muito mais ligado aos democratas e migraram para os republicanos. E basicamente o que ele dizia foram os democratas que investiram no Vale do Silício, que deram liberdade acadêmica pra gente, que deram liberdade de pesquisa, foram nas universidades americanas que fizemos essas pesquisas, e por isso estávamos muito mais ligados aos programas feitos pelo Bill Clinton e ele até falou que o Joe Biden, por exemplo, acho que era do Senado americano, algo do tipo, e era o presidente da comissão de tecnologia, né? O que fez com que ele tivesse muito contato com o Joe Biden durante algum tempo e percebesse que os democratas estavam olhando para essa tecnologia enquanto os republicanos ainda eram industriais. Uhum. E ele disse que a mudança toda foi porque as universidades se fecharam e blá blá blá, e os próprios democratas se tornaram censores, né? Sim. E os republicanos muito mais abertos hoje. Uhum. Então ele disse que esse pêndulo é muito pela questão de liberdade de pesquisa versus a censura universitária. Mas eles tratam exatamente sobre as universidades receberam um investimento maciço do Estado americano para que pudéssemos atuar tecnologicamente, para que pudéssemos produzir e criar isso aqui, e tudo que as grandes empresas de tecnologia fazem hoje é pegar toda aquela tecnologia criada e transformar em materiais de consumo e apenas massificar. Né? Até porque é isso que gera lucro, é a massificação, é você poder ampliar a sua base. E uma tecnologia de sucção teria um cliente, que é o Estado americano. Uhum. Né? Então, e para isso você tem, então, uma concorrência muito grande que você vai ter entre esses agentes para que o Estado americano possa comprar de você. Uhum. Mas é por isso que ele fala sobre uma república tecnológica, e tem essa questão de uma conversão industrial tecnológica, porque seria mais ou menos... Não seria bem que o Estado se tornaria um cliente dessas empresas, mas essas empresas se tornariam parte desse Estado. E a Palantir atuaria como esse guarda-chuva, né? Uhum. Que seria aí sim uma conversão da própria arquitetura do Estado americano em favor desse novo modelo enfim, novo modelo político. Inclusive é um modelo político que, se formos ver, ele necessita de um certo grau de, não vou dizer de autoritarismo, né? Mas um certo grau de gerência centralizada que não pode ser mudada de tempos em tempos. 3. E-mail grátis não é suficiente. A decadência de uma cultura ou civilização e de fato de sua classe dominante será perdoada apenas se essa cultura for capaz de entregar crescimento econômico e segurança para o público. Ok. Os limites do poder brando... Os limites do poder brando da retórica elevada sozinha foram expostos. A capacidade de sociedades livres e democráticas de prevalecer requer algo mais do que apelo moral. É que é poder duro, e poder duro nesse século será construído sobre software. Quer comentar isso aí? É basicamente aquilo que estávamos falando. Eu acho que os países hoje, eles têm... Se formos ver, existe uma certa horizontalidade na produção de carcaça, na produção do hardware, né? Os países conseguem com maior ou menor grau fazerem a produção disso. Isso serve para tudo, desde consumos do tipo celulares e notebooks até a parte militar, né? Alguém duvida que, por exemplo, o Irã consiga... Porque o Irã, tudo bem que tem grande material humano, que é importante sempre deixar isso claro, mas... Países